Fala, povo de Deus, povo lindo, povo abençoado, a gente está aqui de novo para mais um vídeo dessa série de ensino bíblico aqui, poderosa, aleluia. Gente, feliz da gente estar aqui. Você está apaixonado por Jesus? Se você não está apaixonado por Jesus, Jesus vai te pegar hoje, você vai ficar muito mais apaixonado por Jesus, tá bom? Ó, escreve aqui para mim seu nome, da onde você está falando, interage aqui comigo, escreve aqui nos comentários para eu saber da onde você está assistindo, né, esse vídeo, como esse vídeo chegou até você, tá bom? Gente, nós estamos aqui em meio a uma série de ensino bíblico e nós estamos aqui em um tempo de ensino sobre o livro do profeta Abacuque. É isso mesmo, Abacuque, pai biscoito. Abacuque! Tô feliz demais, né? Tô empolgado. Não, deixa eu voltar aqui. Pá, modo ensino. Segundo vídeo da série e nós vamos dar continuidade. Na primeira nós falamos, na verdade, sobre um panorama geral, uma introdução ao livro, algumas curiosidades. E agora a gente vai entrar de fato no texto e nós vamos analisar aqui porções do texto, tá bom? Uma coisa que é importante dizer é que existe uma estrutura bem definida aqui no livro de Abacuque, tá bom? Nós temos aí, são 3 capítulos e esses capítulos são divididos de que forma? Nós temos primeiro ali uma oração, uma queixa de Abacuque, que é o que nós vamos estar vendo agora de forma mais específica nesse início. Depois nós temos uma resposta do Senhor à intercessão do profeta, nós temos uma segunda intercessão e uma segunda resposta do Senhor. Isso leva o profeta a se retirar e depois vem uma profecia sobre os babilônicos. E por último encerra com o capítulo 3, que é uma oração em forma de canção, né, sobre aquela experiência que o profeta teve com Deus. Beleza? Hoje nós vamos ficar aqui do capítulo 1, do verso 1 ao verso 4 apenas, e nós vamos destrinchar aqui esse início do livro de Abacuque, tá bom? Capítulo 1, do verso 1 ao 4 do livro do profeta Abacuque diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então, pessoal, nós temos essa primeira porção aqui do livro de Abacuque, os 4 primeiros versículos do capítulo 1, e vamos destrinchar aqui um pouquinho do que contém aqui esses versos. O primeiro versículo fala uma sentença revelada ao profeta Abacuque. Então nós já temos aqui uma declaração da identidade profética de Abacuque. Abacuque era reconhecido como um profeta do Senhor naquela geração. E quando a gente tem aqui esse termo sentença revelada, né? Ou quando ele fala aqui no versículo 3, por que me mostras? Isso ressalta uma das características dos profetas. Hoje esse termo está um pouquinho distorcido do que era no passado. Mas profetas eram conhecidos como videntes. Videntes porque viam aquilo que o Senhor mostrava. Então, um profeta de ofício, ele gastava muito tempo vendo e ouvindo aquilo que o Senhor estava comunicando. Então, nós temos aqui que Abacuque, ele está vendo uma sentença revelada por Deus, que na verdade o Senhor está falando aqui sobre Judá. Aqui o Senhor está tendo uma conversa com Abacuque sobre Judá. E ele está vendo coisas da parte do Senhor. Agora, muito interessante sobre falar de visualizar algo do Senhor, ou ter uma visão, ou receber uma palavra visual da parte do Senhor. Eu me lembro muito de um outro profeta, o profeta Jeremias. No início do capítulo 1 de Jeremias, nós temos, por exemplo, o Jeremias compartilhando uma visão. E quando Jeremias compartilha a visão que ele teve, o Senhor diz o seguinte: o que tu vês, Jeremias? Ele fala: olha, vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor fala assim: viste bem. Aí o Senhor dá um entendimento da visão.
porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então, sempre que o Senhor trabalhar essa questão da vocação profética, ou trabalhar de forma geral essa questão de ver algo da parte do Senhor, o que o Senhor vai trabalhar conosco? A nossa capacidade de ver bem, se a gente está vendo corretamente. Segundo, a partir daquilo que a gente está vendo, o Senhor vai comunicar uma mensagem. Então, por isso que o profeta, ele precisava gastar muito tempo com Deus, vendo e ouvindo, ou seja, discernindo aquilo que o Senhor estava falando, porque a movimentação do profeta tinha a ver com a voz do Senhor, a sua intercessão tinha a ver com entender aquilo que estava no coração do Senhor, a mensagem que ele ia comunicar tinha a ver com discernir ela claramente e muitas das vezes até encarnar aquela mensagem, não só comunicar, mas encarnar a mensagem que está sendo comunicada. Então nós temos aqui o início do livro de Abacuque, versículo 1, sobre essa sentença que está sendo revelada, né? E ele está ali lutando com Deus em oração, fazendo perguntas em relação àquilo que ele está vendo, o que ele está sentindo da parte do Senhor. E é o segundo ponto que eu queria já trazer aqui, né? Se nós temos aqui o primeiro versículo falando sobre essa sentença que foi revelada, sobre aquilo que Deus estava mostrando a Abacuque, nós vemos aqui um outro ponto que é muito interessante. Por que me mostras a iniquidade? Por que me fazes ver a opressão? Não tem a ver só com algo visual, não tem a ver só com aquilo que Deus está mostrando, mas tem a ver com aquilo que o profeta está sentindo, tem a ver com aquilo que o profeta está compartilhando do coração de Deus. Então, nesse momento, Abacuque, ele está compartilhando o coração de Deus, ele está sentindo toda a indignação do coração de Deus pela situação de Judá, pela situação de pecado, pelas injustiças e violências que estão sendo cometidas na terra. Então essa é uma das características do profeta. O profeta ele vai gastar muito tempo com Deus e Deus vai começar a compartilhar dos sentimentos do seu coração. Então, Abacuque ali, ele está sentindo a indignação do coração de Deus pelo pecado. E isso está mexendo com as estruturas dele, ao ponto dele clamar, dele questionar, dele perguntar, dele se mover, dele se voltar para Deus. Porque aquilo que ele está sentindo é algo muito profundo. Então, os profetas, eles compartilhavam do sentimento do coração de Deus. Sabe, dos mais profundos sentimentos do coração do Senhor, pelas questões, por aquilo que estava acontecendo. Então, aquilo que acontecia em Judá não era apenas uma informação para Abacuque. Por quê? Porque ele estava sendo imergido pelo Senhor nos seus sentimentos sobre aquela situação. É o caso, por exemplo, de Neemias. Quando Neemias sabe daquilo que está acontecendo em Jerusalém, que as portas estão queimadas, que ela está toda destruída, que o povo está disperso, aquilo não chega como uma informação para Neemias, mas chega como algo que ele sente aquela situação. Ele entra em um batismo de angústia, ele ora, ele jejua, ele se quebranta, ele entra em um lugar de humilhação, ele fica ali dias lidando com aquela informação, porque não foi só uma informação que veio aqui, mas caiu para o coração, e ele sentiu os sentimentos do coração de Deus por uma situação em ruínas. Então ele tem um batismo de angústia. E é isso que o profeta ele está passando aqui. O profeta ele está sendo pressionado agora pela mão de Deus, sentindo aquilo que está no coração do Senhor, e ele está se movendo. E uma das características aqui, falando de Abacuque, que tem esse ministério profético, é que um profeta era chamado amigo de Deus. Eu me lembro de João Batista quando ele diz o seguinte: quem tem a noiva é um noivo. O amigo do noivo se alegra com a sua voz. Então, a vocação profética, você vai ver Deus chamando muitas pessoas de amigos na sua palavra. Moisés fala face a face a Deus, fala face a face com Deus como quem fala ao seu amigo. Nós temos aí diversas pessoas que foram chamadas amigos de Deus. E, queridos, o profeta era amigo do Senhor. Então, o profeta, ele conhecia aquilo que estava no coração do Senhor. Ele conhecia um pouco mais profundo a pessoa de Deus e o coração de Deus. Então, por ver o que Deus está mostrando, por sentir os sentimentos do coração de Deus, o profeta começa a buscar a Deus agora em oração. E é assim que começa o livro de Abacuque. Abacuque entrando diante da presença do Senhor e clamando.
e perguntando e derramando tudo aquilo que estava dentro dele. E na verdade é um clamor. Ele está dizendo: até quando, Senhor, eu vou clamar, o Senhor não vai escutar? Até quando, Senhor, eu gritar-te-ei, Senhor, o Senhor está me fazendo ver a violência, e o Senhor não vai trabalhar e não vai mudar essa situação, Senhor, o que está acontecendo? Então ele entra em um lugar de clamor, um lugar de fazer perguntas ao Senhor. Isso é algo muito sábio. Às vezes as pessoas perguntam, mas questionar Deus, não é o caso. Não é que ele está questionando a soberania de Deus, mas ele está sendo provocado por Deus a dar uma resposta sobre aquilo que ele está vendo. Isso é algo muito diferente. Isso é o que nós precisamos entender, até de forma prática. Às vezes o Espírito Santo, ele nos provoca e nós não damos a resposta assertiva que Deus espera. Às vezes Deus mexe com o nosso interior acerca de um tema, acerca de uma situação, e nós não vamos a Deus levar essa indignação, ou este questionamento, ou essa provocação do próprio Senhor. Então aqui Abacuque está sendo provocado, ele está sentindo, ele está vendo, algo está acontecendo dentro dele, e ele vai ao Senhor derramando tudo isso. Ele leva o seu clamor ao Senhor, ele leva a sua indignação ao Senhor. Deus estava provocando, Deus estava movendo o coração dele a isso, né? Então agora ele dá uma resposta assertiva àquilo que Deus está provocando. E é sempre assim, meus irmãos, né? Quando Deus se revela na sarça para Moisés, Deus se mostra, mas logo depois Moisés ele reage àquilo que ele está vendo, né? Moisés diz assim: nossa, eu irei ali e verei que coisa maravilhosa é essa, que a sarça queima e não se consome, né? Ela está com fogo e não se consome. Então Moisés dá uma resposta para aquilo que ele está vendo. Então Abacuque, ele poderia ficar só no ver, no sentir, não, mas ele leva a Deus. E porque ele leva a Deus, e porque ele entra em oração, e porque ele derrama tudo aquilo que ele está sentindo diante do trono da graça, então agora começa ali um diálogo, né? Deus começa a se revelar mais e mais. Deus agora começa a comunicar uma palavra, uma direção, a falar, né, com o profeta sobre aquela situação. Então Abacuque, ele corresponde com o que Deus está mostrando. E qual era a problemática? É muito sério. Nós vemos aqui descrito no texto: violência, destruição, litígio, a lei se afrouxando, a justiça nunca se manifestando. Essa era a reclamação do profeta, inclusive dizendo que a justiça estava sendo torcida, estava dizendo que o perverso estava vencendo o justo, estava cercando o justo. Então ele estava dizendo: existe corrupção no governo. Aqueles que precisam trazer a justiça e a lei ao povo, eles estão torcendo a justiça, tá corrompido isso. Então ele está dizendo: a violência, a destruição, a injustiça, tá tudo acontecendo, nada está mudando, a situação tá séria. E aí, Senhor? O Senhor vai agir, o Senhor vai mover, o que o Senhor vai fazer? Eu estou ouvindo o clamor do pobre, eu estou ouvindo o clamor do desamparado, eu não aguento mais ver o pecado, eu não aguento mais ver tudo isso diante de mim. O Senhor precisa fazer algo, o Senhor está fazendo algo. Então ele agora sente o problema da terra, ele agora sente, sabe, o peso de morte espiritual, de destruição do seu povo. Isso agora faz parte dele, isso agora mexe com as estruturas dele. Abacuque dá uma resposta agora de que ele não poderia simplesmente seguir, né, uma vida normal a partir daquilo que ele estava vendo da parte do Senhor e sentindo da parte do Senhor. Então, queridos, do verso 1 ao 4, nós temos aqui essa primeira interação, né, do livro de Abacuque, que na verdade Abacuque declarando que ele recebeu uma sentença, que ele estava vendo o pecado da terra e ele levando esse clamor, né, ao Senhor a respeito da iniquidade de Judá, né? E a continuidade, né, dos próximos vídeos, nós vamos falar um pouquinho de como o Senhor responde a Abacuque, as experiências que vão sendo construídas a partir dessa interação de Abacuque com Deus no lugar da oração, no lugar da intercessão, né? Mas hoje nós ficamos aqui do verso 1 ao verso 4, falando um pouquinho aí da vocação profética de Abacuque e de como é o cartão de entrada, né, desse livro de Abacuque.
Tá bom, pessoal? Espero que tenha feito sentido para vocês, tenha edificado de alguma forma e vamos construindo aqui. Tem muita coisa interessantíssima no livro de Abacuque. Fica aqui junto com a gente nessa série. Nós vamos falar aqui de coisas muito interessantes, né? Falar sobre a questão do justo viver da sua fé, a questão do avivamento, né? A questão aqui da torre de vigia, do julgamento de Deus sobre as nações. Nós temos aqui muitas coisas interessantíssimas para abordar ao longo do livro do profeta Abacuque, tá bom? Segundo vídeo da série, que Deus abençoe a sua vida. Se você chegou aqui até o final, deixa aqui nos comentários também que livro que você gostaria da gente fazer uma série aqui de estudo sobre e abordagem desse livro bíblico. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Tamo junto, valeu, tchau, tchau!